Nessa videoaula nós faremos a correção da aula anterior, atividade essa que abordava o conceito de posição relativa entre reta e circunferência por meio da resolução de exemplos variados. A primeira questão, calcular o comprimento da corda obtida com a interseção da reta x mais y igual a 8, com a circunferência de equação x mais 4 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 49. Vamos lembrar de que uma corda, na verdade, é um segmento de reta determinado pela interseção de uma reta com dois pontos da circunferência. Se eu pego uma reta secante a uma circunferência, essa reta vai cortar a circunferência em dois pontos. Esses dois pontos vão determinar um segmento de reta que eu chamo de corda na circunferência. Então, nós queremos saber qual é o comprimento dessa corda. Bem, primeiro vamos pensar que para a gente calcular o comprimento dessa corda, a gente vai ter que calcular os dois pontos onde a reta corta a circunferência. Depois que eu calcular os dois pontos onde a reta corta a circunferência, basta que eu calcule a distância entre esses dois pontos, que aí nós vamos ter o comprimento da corda. Desse modo, então, o nosso primeiro trabalho é descobrir quais as coordenadas dos dois pontos onde a reta x mais y igual a 8 corta a circunferência dada. É isso que nós vamos ter que fazer inicialmente. Para isso, eu vou começar isolando o y na equação da reta e a gente obtém y igual a 8 menos x. Para que eu isolei o y? Porque esse y eu vou substituir na equação da circunferência. Repetimos aqui a equação da circunferência, só para a gente dar uma observada melhor. Agora, onde tem y, eu vou colocar 8 menos x. Observem que eu repeti toda a equação e no lugar do y eu coloquei 8 menos x. No segundo parêntese, 8 menos 5 dá 3. O restante eu só repeti. Então ficou x mais 4 ao quadrado mais 3 menos x ao quadrado igual a 49. X mais 4 ao quadrado, isso é um quadrado da soma de dois termos. Quando vocês resolverem, vai dar x ao quadrado mais 8x mais 16. Mais 3 menos x ao quadrado, isso é um quadrado da diferença de dois termos. Quando eu resolver, vai dar 9 menos 6x mais x ao quadrado. Passo 49 para o primeiro membro, vai negativo, menos 49, igual a zero. O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar. Quando eu pegar x ao quadrado mais x ao quadrado, dá 2x ao quadrado. Quando a gente pegar 8x menos 6x, vai dar 2x positivo. 16 mais 9 dá 25, menos 49 vai dar menos 24, igual a zero. Nós chegamos na equação do segundo grau. Eu simplifico esta equação do segundo grau por 2, então a gente obtém x ao quadrado mais x menos 12 igual a zero. Essa equação do segundo grau nós vamos resolver por delta e bhaskara, por exemplo, e aí você vai encontrar duas raízes. A primeira raiz, o x1 igual a menos 4, e a segunda raiz, que eu vou chamar de x2 igual a 3. Bem, temos os dois valores de x, onde os pontos cortam, o ponto, na verdade, onde a reta corta a circunferência. Temos os dois valores de x. Para encontrar os valores de y, é só a gente pegar e substituir na equação y igual a 8 menos x. Então, peguemos aí a equação, vamos colocar no lugar do x1, já que eu vou encontrar o y1 primeiro, eu coloco menos 4. Então, nós temos que o y1 é 8 menos o menos 4. Menos e menos dá mais, então o y1 é 8 mais 4, que é 12. Ou seja, quando o x é menos 4, o y é 12. Bola para frente. Vamos tomar agora o outro caso, né? Vamos tomar quando o x2 é 3. Então, ficaria y2 é 8 menos x2. Só que se o x2 é 3, então o y2 é 8 menos 3, que é 5. Bem, dessa forma, nós já temos os dois pontos. Vamos lá. Quando o x é menos 4, o y é 12. Então, o primeiro ponto ele vai ter coordenadas menos 4 e 12. Quando o x é 3, o y é 5. Então, o outro ponto tem coordenadas 3 e 5. Para que eu descobri os dois pontos onde a reta corta a circunferência? Porque na hora que eu calcular a distância entre esses dois pontos, eu vou estar descobrindo então qual o comprimento da corda. Então, para isso, eu pego a fórmula da distância entre dois pontos, fórmula que nós já conhecemos, e vamos então substituir os valores. Então, a distância ao quadrado vai ficar
o x2 é 3, menos o x1, que é menos 4, tudo isso ao quadrado, mais o y2 é 5, menos o y1 é 12, tudo isso ao quadrado. Vamos lembrar no colchete que menos e menos é mais, então o d ao quadrado é 3 mais 4 ao quadrado, mais 5 menos 12, tudo isso ao quadrado. Resolvendo, 3 mais 4 dá 7 ao quadrado, mais 5 menos 12 dá menos 7, tudo isso ao quadrado. 7 ao quadrado é 49, mais menos 7 ao quadrado também é 49. 49 mais 49 é óbvio que nós sabemos que é 98. Só que eu vou colocar fatorado. 49 mais 49 é 2 vezes o 49. Ou seja, é 49 vezes 2. Para que eu coloquei fatorado? Porque agora facilita, né? Então a distância é a raiz quadrada de 49 vezes 2. A raiz quadrada de 49 é 7 e o 2 fica na raiz. Desse modo, a distância entre os dois pontos de intersecção da reta com a circunferência, que corresponde ao comprimento da corda determinado na circunferência, essa distância vale 7 raiz quadrada de 2. Questão 2. Determine a equação geral da circunferência de centro C de coordenadas 9 e 2, sabendo que a reta y igual a 3x menos 5 é tangente a ela. Gente, vamos lembrar de que para determinar a equação de uma circunferência, tem que ter centro, nós já temos, ponto de coordenadas 9 e 2, mas tem que ter raio também. Nós não temos o raio. Então, primeiro eu vou ter que descobrir o raio. E como é que eu descubro o raio? Como nós sabemos que a reta é tangente à circunferência, a distância do centro da circunferência até a reta é igual ao raio. É isso que a gente vai fazer então para poder calcular o valor do raio. Primeiro eu vou ter que pegar a equação da reta e organizar, porque nós sabemos que a equação da reta, para que a gente calcular a distância entre ponto e reta, ela tem que estar na forma geral. Organizando, nós temos a equação geral 3x menos y menos 5 igual a 0. Daí então, a gente vai calcular a distância entre ponto e reta, por isso peguei a fórmula da distância entre ponto e reta e vamos substituir. Vamos lembrar de que essa distância é, na verdade, o raio da circunferência. Então, a gente já pode trocar o D pelo R, igual. O A, na equação da reta, é 3 vezes o x do centro da circunferência é 9, mais o B, na equação da reta, que é menos 1, vezes o y do centro da circunferência, que é 2, mais o C, que é menos 5. Tudo isso igual a raiz, tudo isso sobre, né? Falei errado. A raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, ficaria 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Vamos então resolver. O raio é igual ao módulo de 3 vezes 9 dá 27, menos 1 vezes 2 dá 2, menos 5. Sobre a raiz quadrada de 3 ao quadrado é 9, mais menos 1 ao quadrado é 1. Dentro do módulo, 27 menos 2 menos 5 dá 20. Então, nós temos o módulo de 20 sobre a raiz de 9 mais 1, que é a raiz de 10. Desse modo, então, o raio vai ficar, o módulo de 20 é 20 sobre raiz de 10. Neste momento, nós vamos racionalizar os denominadores. Para isso, eu vou multiplicar numerador e denominador pela raiz quadrada de 10, que é o valor do denominador. Daí, então, nós temos que o raio será 20 vezes a raiz de 10 é 20 raiz de 10, sobre raiz de 10 vezes raiz de 10 dá raiz de 100, que é 10. Beleza, e agora eu pego 20 dividido para 10, dá 2, e repito a raiz quadrada de 10. Dessa forma, então, nós temos que o raio dessa circunferência vale 2 raiz de 10. Beleza. Tendo o raio, como a gente já sabia o centro, então agora a gente pode determinar a equação da circunferência. Pega a fórmula da equação da circunferência e vamos substituir. No lugar do x do centro, coloque 9. No lugar do y do centro, coloque 2. E no lugar do raio, coloque 2 raiz de 10 ao quadrado. Beleza, o que eu faço então aqui? Desenvolvi. X menos 9 ao quadrado é x ao quadrado menos 18x mais 81. Mais y menos 2 ao quadrado é y ao quadrado menos 4y mais 4. Igual 2 raiz de 10 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4 vezes raiz de 10 ao quadrado é raiz de 100, que é 10. Então, nós temos 4 vezes 10. 4 vezes 10 dá 40, né?
Então eu repeti todo mundo só para resolver 4 vezes 10, 40. O que eu vou fazer então agora? Eu vou jogar o 40 para o primeiro membro e vou igualar a zero. Os demais termos podem conferir que estão todos repetidos. Agora nós vamos organizar e juntar. Para isso eu vou repetir x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 18x menos 4y. Bora juntar. 81 mais 4 dá 85. 85 menos 40 dá mais 45, igual a zero. Portanto, então, nós temos que a equação geral da circunferência, que tem centro no ponto de coordenadas 9 e 2, e que é tangente a essa reta que foi dada, ela vale x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 18x menos 4y, mais 45 igual a zero. A terceira questão. Os pontos de intersecção de uma reta secante à circunferência de centro no ponto de coordenadas 3 e menos 2. Esses pontos de interseção são os pontos A e B de coordenadas menos 1, menos 4 e 5 e 2, respectivamente. A questão pergunta ou pede, determine a equação reduzida desta circunferência. Como é que nós vamos fazer isso, né, então? Bem, como nós temos o ponto por onde a reta passa, os pontos de intersecção são os pontos por onde a reta passa. E também os pontos por onde a circunferência passa, né? Nós podemos determinar a equação da reta pelo determinante. Como assim? A gente vai utilizar os pontos A e B para a gente poder, a partir daí, determinar a equação da reta utilizando esses dois pontos. Vamos lá, então. O determinante tem que ser igual a zero. Nós pegamos aqui na primeira linha as coordenadas arbitrárias, x e y. Na segunda linha, as coordenadas do ponto A, menos 1, menos 4. Na terceira linha, as coordenadas do ponto B, 5 e 2. Preencha a terceira coluna tudo com 1 e vamos resolver o determinante. Para isso, sobe o 5, baixa o x, sobe o 1, baixa o 1. Resolvendo o determinante, 5 vezes y vezes 1 dá 5y. X vezes menos 4 vezes 1 dá menos 4x. Menos 1 vezes 2 vezes 1 dá menos 2. Voltando, 1 vezes y vezes menos 1 dá menos y, coloco mais y. 1 vezes menos 4 vezes 5 dá menos 20, coloco mais 20. 1 vezes 2 vezes x dá 2x, coloco menos 2x, igual a zero. Vamos então juntar. Para a gente poder juntar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar y no começo e o que não é y para o final, que na verdade eu já vou isolar o y, foi isso que eu fiz. Tudo que tem y eu deixei no primeiro membro. Tudo que não tem y, joguei para o segundo membro com o sinal trocado, como vocês podem perceber. E agora nós vamos juntar. 5y mais y dá 6y igual. 4x mais 2x dá 6x. 2 menos 20 dá menos 18. Bem, se o 6y é 6x menos 18, passo o 6 dividindo. Então o y será 6x dividido para 6 menos 18 dividido para 6. Quando eu pegar 6x dividido para 6, dá x, menos 18 dividido para 6 dá 3. Então nós temos y igual a x menos 3. O que é isso? Isso é a equação reduzida da reta que corta a circunferência nos pontos A e B. Bem, mas ainda não terminou, porque além de pedir a equação reduzida da reta secante à circunferência, a questão também pediu a equação da circunferência. Bem, para a gente determinar a equação da circunferência, eu vou precisar primeiro do raio dela. Nós já temos o centro, basta então o raio. Para isso, é só você calcular a distância do centro da circunferência, que é o ponto C, a qualquer um dos pontos de interseção, ou ao ponto A ou ao ponto B. Eu escolhi o ponto B, mas é lógico que você poderia fazer a distância até o ponto A. Como se trata de distância entre dois pontos, está aí as coordenadas do B e do ponto C, e aí a gente vai pegar a fórmula da distância entre dois pontos e substituir. Vamos lá. A distância vai fazer o papel do raio, né? Então r ao quadrado é igual. O x2, que é o x do C, é 3, menos o x1, que é o x do B, é 5. Então 3 menos 5, tudo isso ao quadrado, mais o y2 é menos 2, menos o y1 é 2, tudo isso ao quadrado. Vamos então resolver. 3 menos 5 vai dar menos 2 ao quadrado, mais
Menos 2 dá menos 4, também ao quadrado. Então, o raio ao quadrado vai ficar menos 2 ao quadrado é 4, mais menos 4 ao quadrado é 16. 4 mais 16 dá 20, então raio ao quadrado é igual a 20. Desse modo, então, o raio é a raiz quadrada de 20. Como a raiz quadrada de 20 é inexata, a gente vai quebrar o 20 em 4 vezes 5. Então, o raio é a raiz quadrada de 4 vezes 5. A raiz quadrada de 4 é 2 e o 5 fica na raiz. Com isso, então, nós temos que o raio da circunferência vale 2 raiz de 5. Sabendo o raio, eu vou para o cálculo da equação reduzida da circunferência. Então, para isso, eu vou pegar a fórmula da equação reduzida da circunferência, vou substituir o x do centro por 3 e o y do centro por menos 2. E r ao quadrado, vamos lembrar de que é 20. Bem, para a gente chegar na forma reduzida que eu quero, basta então trabalhar os sinais, aí no caso no colchete, menos e menos dá mais. Então nós chegamos na equação x menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 20. Com isso então, a equação reduzida da reta que é secante à circunferência, ela vale y igual a x menos 3. E a equação reduzida da circunferência vale x menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 20. A quarta questão da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. No plano cartesiano, a reta tangente à circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 8, no ponto P de coordenadas 2 e 2, ela intersecta a reta de equação y igual a 2x em que ponto? Vamos traduzir a questão. Nós temos uma reta que ela é tangente à circunferência no ponto de coordenadas 2 e 2. Aí eu quero saber onde essa reta tangente à circunferência corta a reta de equação y igual a 2x. Pessoal, só dá para a gente saber onde é que essa reta corta a outra se eu souber a equação da reta tangente à circunferência. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Qual é a equação da reta tangente à circunferência? Beleza, como é que eu vou fazer isso? A circunferência, como você pode ver, da sua equação reduzida, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 8, essa circunferência ela tem centro no ponto de coordenadas 0 e 0, centro na origem. E o ponto de tangência entre essa circunferência e a reta é o ponto de coordenadas 2 e 2. Desse modo, então, o que dá para a gente fazer? Dá para a gente descobrir qual é o coeficiente angular da reta suporte ao raio da circunferência nesse ponto de tangência. Para que eu quero o coeficiente angular da reta suporte do raio da circunferência no ponto de tangência? Porque a reta tangente à circunferência desse ponto, ela é perpendicular ao raio. Então, se eu tenho o coeficiente angular da reta suporte do raio, dá para eu descobrir pela condição de perpendicularismo, né? Pela condição de perpendicularidade, dá para eu descobrir qual é o coeficiente angular da reta perpendicular, que é exatamente a reta tangente à circunferência. Esse é o raciocínio. Então vamos lá. Primeiro, descobre o coeficiente angular da reta suporte ao raio no ponto de tangência da reta com a circunferência. Pega a fórmula m, que eu vou chamar de m' só para diferenciar, igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então fica, m' é igual. O y2 é 2, menos o y1 que é 0, sobre o x2 que é 2, menos o x1 que é 0. Ou seja, m' é 2 sobre 2, que quer dizer que m' é igual a 1. Beleza, então nós temos que a reta suporte ao raio que passa pelo ponto de tangência, ela tem coeficiente angular 1. Agora vamos pensar no que eu disse. A reta tangente à circunferência, ela é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Se ela é perpendicular ao raio no ponto de tangência, o seu coeficiente angular, que eu vou chamar de m, é menos 1 sobre m', da condição do perpendicularismo. Já que o m' é 1, então o m vai ficar menos 1 sobre 1. Ou seja, menos 1. Beleza. Eu descobri então qual é o coeficiente angular da reta que é tangente à circunferência. Descobri por quê? Porque se eu tenho o coeficiente angular da reta tangente, que é menos 1,
E eu tenho o ponto de tangência, que é o ponto por onde ela passa, que é o ponto de coordenadas 2 e 2, tendo o coeficiente angular e tendo um ponto, dá para a gente pegar a fórmula m igual a y menos y1 sobre x menos x1 e descobrir qual é então a sua equação. No lugar do m, coloco menos 1 igual a y menos o y1, que é 2, sobre x menos o x1, que é 2 também, já que o ponto de tangência tem coordenadas 2 e 2. Faça produto dos meios pelos extremos. 1 vezes y menos 2 dá y menos 2, igual. Menos 1 multiplicado por x menos 2 dá menos x mais 2. O que é que eu vou fazer então agora? Eu vou então aqui isolar o y. Para isolar o y, eu coloco o menos 2 para o outro lado, ele vai somando. Então o y será igual a menos x mais 2 mais 2. Ou seja, o y é igual a menos x mais 4. Bem, y igual a menos x mais 4, isso é a equação da reta que é tangente à circunferência. Mas agora vamos lembrar do que a questão pede. A questão pede onde é que a reta tangente à circunferência intersecta a reta y igual a 2x. Ou seja, eu quero saber onde é que a reta y igual a menos x mais 4 corta a reta de equação y igual a 2x. É isso que nós queremos saber. Como nós queremos a interseção entre a reta tangente à circunferência, que ela tem a equação y igual a menos x mais 4, e a reta y igual a 2x, o que nós vamos fazer? Basta que a gente iguale as duas equações, já que nós já temos o y isolado nas duas. Igualando as duas equações, vai ficar então 2x igual a menos x mais 4. Jogo o x para o primeiro membro, ele vem positivo. Então 2x mais x igual a 4. Isso quer dizer que o 3x é igual a 4, portanto o x é 4 sobre 3. Beleza, se o x é 4 sobre 3, para a gente encontrar o y, então é só pegar, por exemplo, uma das equações, por exemplo, a equação y igual a 2x e substituir. No lugar do x, coloco 4 sobre 3. Logo, o y vai ficar 2 vezes 4 sobre 3. 2 vezes 4 dá 8 sobre o 3. Desta forma, então, o ponto de intersecção entre essas duas retas é o ponto de coordenadas 4 sobre 3 e 8 sobre 3. De maneira que a resposta correta é o item D. Quinta questão. Determine em qual ponto a reta R de equação menos x mais y menos 6 igual a 0 é tangente à circunferência lambda de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 18 igual a 0. Gente, qualquer que seja o caso de determinar o ponto de intersecção, seja no caso de uma reta secante, seja no caso de uma reta tangente, o procedimento é o mesmo. Basta isolar uma letra na equação da reta, que é mais simples, e substituir na equação da circunferência. Desse modo, eu peguei a equação da reta e eu vou isolar o y. Para isolar o y, eu joguei o menos x e o menos 6 para o outro lado com o sinal trocado. Então ficou y é igual a 6 mais x, ou x mais 6, tanto faz. Pega então o valor do y isolado, substitui na equação da circunferência. Está aí a equação da circunferência bonitinha, como a gente conhece. No lugar do y, eu vou substituir por x mais 6. Então vai ficar x ao quadrado mais, no lugar do y, x mais 6 ao quadrado, menos o 18, igual a 0. Vamos desenvolver. Repete x ao quadrado mais, no lugar do x mais 6 ao quadrado, coloco x ao quadrado mais 12x mais 36. Repete o menos 18, igual a 0. Bem, x ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Repete o mais 12x. 36 menos 18 dá mais 18, igual a 0. Eu vou simplificar essa equação do segundo grau. Para isso, eu vou dividir todo mundo por 2. Ao dividir todo mundo por 2, eu obtenho a equação x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 0. Bem, esta equação do segundo grau nós vamos resolver. Resolvendo ela, por exemplo, por delta e bhaskara, a gente encontra uma solução, que é x igual a menos 3. Por que eu encontrei uma solução? Óbvio, né? Porque como a reta é tangente à circunferência, só há um ponto onde essa reta toca a circunferência. E nesse ponto, o x é menos 3. Achado o valor de x, eu vou então agora pegar a equação y igual a x mais 6
E no lugar do x eu coloco menos 3. Então vai ficar y igual a menos 3 mais 6. Menos 3 mais 6 é 3. Então o que nós temos? Quando o x é menos 3, o y é 3. Dessa forma, então, o ponto de intersecção, que é o ponto de tangência entre a reta e a circunferência dada, é o ponto de coordenadas menos 3 e 3. Dessa forma, finaliza essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava, então, questões relativas à posição entre reta e circunferência.